dia, minhas noivitas e meus noivitos, porque sei que tem muitos meninos aí que fazem coisas lindas. Meu nome é Laina Rosa, do Face Noivita by Laina Rosa. E como prometido, hoje vim trazer para vocês a alcinha fofura na moldura. Fiz como pingente para guarda-roupa, ou vocês colocarem na porta da criança. Ou até mesmo quem quiser fazer outro estilo, pode colocar pendurado no carro, que fica bem bacana. Então vamos lá, aulinha? Vamos começar com a moldura, o molde de moldura oval arabesco, que eu vendo lá na minha lojinha. Depois eu deixo o link para vocês. Para começar, vamos pegar a massa rosa, claro. Eu preferi colocar massa rosinha porque fica mais delicada, mas vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. 18 gramas da massa rosa. Vamos fazer um rolinho. E do rolinho nós vamos encaixar na moldura. Dessa forma. Depois a gente ajeita. Vamos ajeitando e colocando ela direitinho dentro da profundidade da forma, sem deixar que saia, para não ficar as rebarbas. Alguns excessos eu tiro. Vocês podem tirar o excesso. Lembrando que depois dessa moldura pronta, vocês devem deixar secar. Para que ela não fique torta. Como aqui é uma aulinha rápida e eu não tenho nenhuma moldura sequinha, que eu resolvi gravar o vídeo hoje, aí eu vou fazer com ela assim mesmo, úmida. Mas não aconselho ninguém a fazer úmida não, porque depois de pronto pode danificar a sua peça. E o que a gente quer passar para o cliente, além da beleza do nosso trabalho, é um trabalho de qualidade, né? Não adianta você fazer de qualquer jeito e entregar ao cliente de qualquer jeito, que aí aquele cliente pode não retornar. Então, vamos fazer um serviço de qualidade. Agora, eu pego o rolinho, depois que eu coloquei todo dentro da moldura, eu pego um rolinho e passo, para que ele fique certinho. Aqui caiu uma sujeirinha. E vamos desenformar. Não dá trabalho nenhum para sair da forma. Tá vendo como fica perfeita? Vou reservar essa peça por enquanto. Deixar ela aqui quietinha. E agora eu vou fazer o urso. O urso é esse. O molde fofura. Tem lá na lojinha também. Depois eu deixo o link de tudo certinho. Eu peguei uma massa marrom, também fiz bem clarinha. Peguei o marrom e misturei ele, botei um pouquinho de marrom com um pouquinho de ocre e branco, o branco que eu já tinha na massa. Para que ele ficasse num tom clarinho, porque a massa de biscuit, ela escurece, né? 3 vezes o tom.
Pra cabeça, eu peguei 8 gramas de massa. Vocês podem colocar tranquilo aqui, que vai ser o formatinho perfeitinho. Aqui eu coloquei mais massa porque eu não tô com minha balança aqui perto pra medir. Mas quem não quiser fazer com a balança também, pode fazer dessa forma. Colocar e empurrar. Esse ursinho também vocês podem fazer sem ser na moldura, sem ser com a cabeça retinha assim. Pode colocar bola de isopor aqui dentro e cobrir com o restante da massa. E para que fique esses riscadinhos, que estão nele, vocês podem vir com palito de dente. Vamos informar agora a ursinha fofura. Aqui. Não é porque vocês fizeram de molde que vocês não podem vir e dar um acabamento, certo? Sempre tem que dar um acabamento para que fique perfeito. Eu gosto até de fazer a marcação novamente, mas quem não quiser, fica ao critério da pessoa. Para quem não tem aquela esteca de faca, que parece uma faca serrilhada, pode utilizar essa esteca para fazer a marcação. Olha como fica perfeito o rostinho. Pro corpinho, eu não fiz a parte toda do corpinho. Eu utilizei a metade. Então, eu peguei 4 gramas e coloquei a metade do corpinho do urso. Esqueci de falar também. Quem quiser que a marcação fique bem perfeita, pode passar o rolinho pra alisar. Certo? Vou fazer um pouquinho maior. É porque eu tô sem a balança. Mas assim, você pode fazer uma coxinha e encaixar. Vou fazer um pouquinho maior. Na hora que eu for colocar lá, eu diminuo. Faço o rolinho. Pronto. É super rápido de fazer. Aqui, ó. Vou reservar junto com a moldura, para que não amasse. Para os braços, eu coloquei... É porque minha balança, ela não pesa muito miudinho. Então, eu vou colocar... Eu coloquei, acredito que seja 1 grama. Mas quem tiver daquela balança que pesa pouca massa, aí, vê aí. Passo o rolinho. Eu gosto sempre de ajeitar. Aqui, tá vendo? Pra fazer o fundo da moldura, eu forrei um acetato, que também eu vou vender lá na lojinha. E vocês podem utilizar o acetato até pra fazer porta-retrato. Eu vou forrar um pedacinho aqui que eu já fiz já deixei pronto. E vou forrar um pedacinho pra vocês entenderem como foi o processo que eu fiz. Eu peguei, passei um pouquinho de cola. Passei um pouquinho de cola no acetato. Aconselho que use um pincel, né? Mas eu não tô com o pincel aqui por perto. Então, vamos lá. Essa parte do tecido que não é a frente do tecido, é a que vocês vão colar o acetato em cima. Porque quando ele secar aqui, vocês vão ver a estampa do tecido. Não deve colar pelo avesso, senão não vai dar certo. Depois que secar, vocês vêm e recortam perfeitinho para colocar no fundo, para o acabamento ficar legal. Aqui já é o acetato forrado, que eu fiz para colocar no fundo da moldura.
Essa peça é uma peça bem rápida. Vocês fazendo direitinho, dá pra produzir uma quantidade boa. Então, agora, vocês podem usar a cola lantejoula, mas eu prefiro, nessa peça eu preferi utilizar a Tec Bond, a cola Tec Bond 2. Eu passo a cola aqui ao redor. Pouca cola, viu, gente? Pra não borrar o trabalho. E aqui eu coloco. Vendo? Aqui eu cortei um pouquinho maior, porque eu tava sem a medida, mas eu vou dar um acabamento aqui pra que não fique aparecendo. Mas na hora vocês cortam lá certinho. E ajeito. Não façam o que eu fiz agora, de colocar em cima a cola Tec Bond na plaquinha antiaderente. Certo? Vocês vão deixar secar, mas como eu falei, antes de colar, a moldura tem que estar seca. Vocês vão ficar virando. Bota pra secar, vira pra um lado, seca, vira pro outro, seca. Agora eu vou montar a alcinha em cima. Vou colocar o corpinho. E vou ajeitando para que fique certinho. Ajeitando. Deixa eu mostrar aqui de perto. Vou colocar agora os bracinhos. Se vocês perceberem, esse meu bracinho, mesmo na forma, ele tá virado pra cima. Então, ao invés de eu colocar esse braço, que seria o braço esquerdo dela, eu vou utilizar o braço direito. Tá vendo? Vou dar uma viradinha. Com o boleador de bolinha, eu faço uma marcação. E colo. Aqui eu posso colocar um pouquinho da branca, da cola branca. Eu gosto, mesmo que sendo coisa com forminha, eu gosto de sempre fazer umas marcações com a esteca. Aqui onde eu apertei, que amassou, eu gosto de dar uma reforçada. Então, para esse modelo, são duas esquerdas, mas no normal vocês podem fazer uma esquerda e uma direita. Marco. E vamos lá, colar. Coloca a colinha branca um pouquinho aqui. Vou passar um pouquinho da Tec Bond. Não, Tec Bond eu não vou passar agora não. Colar aqui. Colei. E vou dar uma viradinha, ó, na mão. Certo? Agora eu vou colar a cabeça. Pra cabeça eu vou passar a Tec Bond. E vou botar um pouquinho no pescoço. Pouquinho de nada para que não borre a peça. E ajeito. Lembrando que tem que fazer tudo seco para que não fique machucadinho. Agora, a mão eu não vou colar agora, porque eu vou esperar dar uma ressecada para eu colocar... Para eu dar uma pinturinha na bochecha.
faço uma... Vamos colocar agora o olho. Para o olho eu faço uma marcaçãozinha, onde eu vou enfiar as pérolas, certo? Vou pegar micropérola preta. Passo um pouquinho de cola branca. Eu gosto sempre de dar aquela reforçadinha, não precisa muito, porque aí você pode borrar o seu trabalho e aí não fica um trabalho legal. Eu pego a micropérola preta no palito de dente e coloco. Deixa eu colocar mais pertinho. Quando você coloca, você pode vir aqui e empurrar, ó. Tá vendo? Vou pegar outra micropérola preta. Por que tem que empurrar? Porque se você deixar ela muito pra fora, quando seca fica aquele olho esbugalhado. E não vai ficar uma peça bonita, vai ficar estranha. Como eu não tinha a pérola 3M, eu tô fazendo com a 4. Então, às vezes fica grande. Aí eu pego e gosto de dar uma fechadinha aqui no biscuit para que diminua. Para que diminua um pouco. Agora eu vou pegar um pouquinho de massa rosa. Não tem rosa bem clarinha. Mais clarinha do que a moldura. Não tem nem como pesar. Vou fazer uma bolinha. Faço uma bolinha. Deixa eu colocar mais pro meio aqui. Faço uma bolinha e coloco aqui na mão. E dou uma leve apertadinha. Não precisa achatar. Não achate, gente, senão vai ficar feio. É pra dar uma leve apertadinha. O mesmo eu faço para as orelhas. Eu coloco uma bolinha bem pequenininha aqui. Certo que minha orelha ficou lá pra dentro, por lá. Deixa eu fazer uma bolinha, puxar um pouquinho mais pra cá. Fazer uma bolinha pequena. Eita, ficou uma maior que a outra. Venho com o boleador menorzinho e faço uma marcação. É porque como tá mole, meu boneco ficou, a orelha ficou lá dentro. Mas assim, ó, eu venho com um boleador maiorzinho do que esse que eu tô. E faço uma marcação. Certo? Pro nariz, eu também não tive como pesar, porque é muito pequenininho. O nariz, na forminha fofura, tem aqui essa cavidade do nariz. Que vocês podem colocar... Eita, já saiu. Vou botar mais um pouquinho. E tirar o nariz já no formato. Venho com a cola branca. Coloco um pouquinho. E coloco. Ao colocar, vocês também tem que ajeitar. Não é só colocar e deixar lá. Tem que ajeitar. Então, da forminha já fiz tudo. Agora, vamos colocar os cílios dessa lindeza. Para colocar os cílios, você pode utilizar um pouquinho da cola lantejoula aqui na ponta dos cílios. A cola não quer sair. Aqui. E vim aqui, ó, e só faz encaixar. Vou pegar o outro cílio lá dentro. Coloco mais um pouquinho da cola. Seguro de ladinho. E encaixo. Quem tiver aí uma pinça, pode utilizar uma pinça também, certo? Agora,
Vou pegar a coroa. Breve também a coroa vai ter lá na minha lojinha. Acredito que essa semana ainda. Vou colocar um pouquinho de cola lantejoula aqui, uma gota, porque a quantidade que você coloca, a coroa ela tem um buraquinho. E quando você coloca a cola lantejoula, vai passar por esse buraquinho e vai segurar. Eu coloco e seguro. Então, essa parte aqui já tá praticamente pronta. Vamos agora fazer o cordão. Pro cordão, vamos precisar de uma franjinha, uma pérola trabalhada. Aqui, para facilitar, eu passei uma agulha, porque para você enfiar o cordão às vezes dificulta. Aí eu passo a agulha e puxo, certo? Aqui agora eu tiro a agulha. Essa parte eu já posso colar na minha peça. Aqui eu levanto um pouquinho, dou uma empurradinha aqui. Tá. Deixa eu ver se vocês veem. Aqui, certo? Passa um pouquinho de cola. E vou empurrar o cordão, para que ele fique escondido. Prontinho. Vou empurrar mais um pouquinho. Eu não gosto que ele fique solto, então vou passar um pouquinho de nada de Tec Bond. Gente, eu não sou patrocinada pela Tec Bond, mas realmente é a cola que eu uso. Pronto. Aqui, assim. Oh, meu Deus. Amassei os cílios. Por isso que eu falo que a gente tem que fazer tudo com a peça seca, certo? Porque quando a gente danifica a peça, é 2 trabalhos. O de fazer e o de consertar. Amassei a mão. Jesus. Perdão aí, viu, meninas e meninos? Vamos lá. Agora, vamos montar o outro. Então, pro cordão, eu dei uma adiantada para que o vídeo não ficasse muito longo e muito cansativo. Mas vou explicar para vocês como foi que eu fiz. Eu peguei 47 centímetros do cordão encerado rosa e fui colocando a pérola, balãozinho e pérola trabalhada. Dei um nó, aí coloquei, aí aqui em cima dei mais outro nó para segurar as de cima e fui colocando pérola, balãozinho e pérola trabalhada. Nisso eu utilizei 5 de cada. Depois na ponta, dei um nó para segurar as duas. Aqui o meu cordão ficou meio tortinho, mas aí na calma vocês façam certinho. Pego um acrílico de coração e vou colocar as duas pontas dentro do acrílico, certo? E aqui eu dou mais outro nó para segurar. Aqui eu dou mais outro nozinho para deixar firme. E vou prender a peça na nossa ursinha fofura, que já tá pronta. Aqui eu faço o mesmo processo da parte que eu fiz de baixo para prender. Eu viro, dou uma furadinha aqui. Deixa eu ver se dá pra ver melhor assim. Aqui. Que não vai sair do outro lado. Passo um pouquinho de cola. Vou passar logo a Tec Bond.
E venho aqui, tá, e encaixo. E encaixem de um jeito que não vá sair do outro lado, viu, gente? Deixa eu cortar mais um pedacinho aqui dessa ponta. Passar um pouquinho. Lembrando que a peça, vocês têm que respeitar o tempo da peça. E para trabalhar melhor, para dar um acabamento que não amasse, não danifique, tem que estar a peça seca. Quase pronta. Nossa ursinha. Como eu queria que vocês vissem como funciona a parte do giz pastel e colocar o bracinho no lugar, eu dei uma secadinha nela, rapidinho no secador, só para dar aquela ressecada. Com o pincel, pode ser o pincel que vocês acharem melhor, mas eu tenho esse, gosto muito, que é da Condo, com o pincel Condo 462, que eu aprendi a trabalhar com meus queridos professores e hoje digo que amigos, Iterlano e Diego. Eu vou utilizar no giz pastel seco, eu gosto desse vermelhinho, bato um pouquinho para tirar o excesso e venho nas bochechas da ursinha fofura e bato um pouquinho. Se vocês fizerem isso com a peça molhada, ela vai manchar a sua peça, então tem que estar a peça seca para que não danifique. Vocês podem perceber que a minha ursa ela ficou uma cor diferente da outra. A outra ficou mais escura porque eu coloquei mais marrom. E como já tem tanto tempo que eu fiz, acabou que não ficou, não tinha massa da mesma cor, não ficou da mesma cor. Mas se vocês quiserem mais moreninha, coloquem mais um pouquinho de marrom. Passei um pouquinho da Tech Bond e vou ajeitar o bracinho dela aqui, ó. Certo? Vai ficar assim. Agora venho com o giz pastel seco. Esse aqui parecendo uma terra, cor terra. E um pouquinho desse marrom. Aqui eu misturo um pouquinho dos dois. E vou passar aqui no meio. Deixa eu botar assim. Para que vocês vejam melhor. Que é onde tem as marcações da ursinha. Eu gosto de passar para dar uma profundidade. Aqui no pescoço. Certo que em casa, com mais calma, vocês vão fazer melhor. Porque o nosso tempo aqui das aulinhas, o tempo é curto, né? Então, temos que dar uma adiantada. Não podia de deixar mandar um beijinho para minhas amigas lá do meu grupo de biscuit. O grupo do Zap. Não é meu grupo, gente, mas eu participo há um bom tempo, há anos, e eu gosto muito. Minhas amigas lá do grupo, breve falarei nos próximos vídeos mais sobre elas. Leide, Elis, Júlia, Elaine. A Ju, que também tem um canal no YouTube. Me perdoem as que eu esqueci. Joy. Mas em breve vou fazer um videozinho especial para minhas amigas. E vamos lá. Vocês vão passando na parte para dar profundidade, onde tem aquelas marcações. Lembrando que lá na minha lojinha ainda não tem o giz pastel, mas tá para chegar, viu, gente? Então terei também novidades aí. Para quem é da Bahia, quem mora perto aqui de mim, que aí fica um precinho também bacana. O frete.
aqui na mãozinha. O giz pastel é super fácil de utilizar e prático. E assim, ele dá um acabamento maravilhoso nas peças e encanta mais, vai encantar mais nossos clientes, né? Você fazendo um trabalhinho bem feito, o cliente sempre volta. Olha a diferença que dá na peça passando o giz, né? Já tá ficando diferente. Eu peguei o giz rosa pink e passei um pouquinho no nariz. Se não der pra ver direitinho, você bota um pouquinho do vermelho, um pouquinho do rosa, pra ele ficar mais escuro. E aqui, ó, a gente passa. Eu passei também um pouquinho aqui, ó, na patinha do urso. Pra dar um tchan, um charme. Na orelhinha. Certo? Aqui em cima eu passei um pouquinho também. Então, nessa parte da moldura, depois de seca, eu peguei o pincel, o mesmo pincel, só que outro mais limpinho. Peguei a tinta branca da Acrylex, a Naturicolor, é porque eu não tenho ela aqui perto. Vou só explicar porque aqui tá mole e fica ruim. Eu passei um pouquinho do branco no papel, numa bandejinha de queijo. Passo o pincel, venho no pano, tiro o excesso e venho com a tinta branca, ó, passando. E ela vai deixar toda essa marcação. Eu tô com a tinta branca aqui de tecido pertinho. Mas lembrando, vou passar só para vocês terem a noção, para entenderem. Lembrando que a tinta de tecido não pode. Para esse trabalho, a tinta de tecido não pode pelo fato de que ela solta. Eu vou tirar o excesso. E vocês vão fazer isso. Não dá nem para perceber com essa tinta de tecido. Mas é desse jeito que eu expliquei. Agora, vamos colar os adesivos. Você vai pegar o adesivo de cartela de strass e vai... Eu não confio na cola que vem no adesivo. Eu já trabalhei e ela solta com outros produtos e ela solta. Então, assim, lembrando que tem que estar seco, porque se você colar o adesivo com a peça molhada, quando ela diminuir de tamanho, porque o biscuit diminui 3 vezes o tamanho, quando ela diminuir, vai ficar tudo solto. Então, com a peça seca, você vai vir com a cola lantejoula, passar um pouquinho aqui nesses acabamentos. Vou colar um pedaço para vocês entenderem. E vir com adesivo de corrente e colar. Apoia a peça na mesa e vai colando. Não vou fazer nele todo, porque eu vou esperar secar para depois eu utilizar essa peça, para não danificar minha peça e eu utilizar ela certinho. Agora vamos fazer o laço. O laço eu peguei uma fita, essa minha fita eu não tenho mais, mas eu peguei uma fita, você pode pegar uma fita de voal, que fica muito delicado. E venho aqui amar.
cortar. Ajeita pro laço ficar bonito, né? Flocadinho. Certo? E agora, eu vou pegar uma flor de papel rosa. Lá na lojinha também vocês encontram a flor de papel. Eu corto. Coloco um pouquinho ou da cola branca ou da cola lantejoula, tanto faz. E um pouquinho da Tec Bond. E colo no meio do lacinho. Então, vamos pro acabamento do olhinho. Pro olhinho, eu fiz uma luz branca com a tinta branca. Com a ajuda de um palito de dente, vocês colocam. E como eu gosto de enfeitar minhas coisas, eu fiz... Deixa eu colocar aqui. Pontinhos brancos, ó. Nas patinhas. Certo? Vocês podem fazer aqui os pontinhos. Coloquei muita tinta agora. Eu fiz também na orelha. E aqui no nariz, eu peguei, como eu tinha explicado antes, deixa eu tentar fazer com essa. Aqui, essa tinta é melhor. Eu fiz um pouquinho no nariz. Era pra ter tirado mais o excesso, pra não ficar tão marcado. Um pouquinho no nariz e fiz aqui, ó, na moldura. Fui passando. Tiro o excesso. E vou passando. Eita, ficou manchadinho esse. Se manchar com a peça seca, vocês podem vir com pano molhado com água, não muito molhado, e limpar, certo? Aqui. E eu gosto sempre de colocar uma gotinha branca aqui nas bochechas dos meus trabalhos, das minhas bonequinhas. Aqui do outro lado não vai dar pra colocar, não. Um pouquinho só. E com o palito de dente mesmo, ou com o pincel filete, eu fiz um risquinho aqui, ó, no nariz. E está pronta a nossa pecinha do penduricalho da Ursinha Fofura. Espero que gostem. Me perdoem aí o barulho, a imagem, porque foi gravado um vídeo caseiro. E convido vocês a conhecerem o meu Face, o meu Instagram, tá como Elaina Rosa Noivita. A lojinha Noivita, Elaina Rosa, a loja 2. Vou deixar o link tudo certinho pra vocês. Quem gostou, dá um curtir, fique à vontade, dê um curtir, que aí vai me ajudar, vai ajudar a divulgar mais meu trabalho, o meu canal que eu tô começando agora. E breve virão mais vídeos de aulas bem bacanas. Espero que tenham gostado. Tenham uma boa semana e fiquem com Deus. E muito, muito obrigada a todos pelo carinho comigo e com o meu trabalho. Estou muito feliz. E breve mais aulinhas. Beijos e até mais.